Irmão, que conselho você daria para alguém para o ano de 2026? Geralmente, quando nós vamos dar um conselho, nós nos baseamos por alguns erros que nós cometemos. Não vai por esse caminho, faz isso. Não toma essa decisão, porque eu já tomei e eu me lasquei. Então, a gente olha para um ano de incerteza, é um ano de... Você sabe o que vai acontecer até dezembro? Você não sabe. Então, é um ano de incerteza, é um ano em que nós não temos muitas coisas claras sobre as nossas vidas, mas nós precisamos de uma direção de Deus. Presta atenção, meu irmão. Você precisa de uma direção de Deus para o seu ano de 2026. Você precisa. E existe um texto na palavra, o texto de Romanos, capítulo 12, que é um texto que me confronta muito. E eu confesso aqui, que ao longo da minha vida cristã, viver os conselhos de Paulo, de Romanos 12, para mim, é um desafio imenso. É um desafio imenso. Espera aí que o celular está chamando. Ligar para o pastor, não do culto é complicado, né, irmãos? É um desafio imenso. Confesso que já tiveram momentos na minha vida que eu tive vontade de meter o pé. Quem já teve vontade de meter o pé, levanta a mão. Sentar o pé na jaca. Fala assim, agora, toma. Quem tem vontade? Quem aqui já teve vontade de dar o troco na mesma moeda? Achei que fosse só eu, irmãos. Pobre pastor pecador. Achei que fosse só eu. E já tive momentos também, irmão, que eu tive vontade de buscar meu próprio benefício. Quem já teve também? Assim, não, vou buscar o que é melhor para mim. Só que, quando nós lemos o texto de Romanos 12, que é o primeiro conselho nosso aqui nesse domingo, eu vejo que eu sempre estou errado. E a palavra me direciona. A palavra, ela tem o poder de nos direcionar. Talvez esse ano que se iniciou na sua vida, hoje é dia 4, tivemos poucos dias, mas talvez você já foi bombardeado com a ideia de que em 2026 você vai se dar bem. Falaram muito para você, falaram que em 2026 você vai estar no topo. Você será colocado como cabeça. Falaram isso para você, falaram para mim. Em 2026 você vai estar no topo da pirâmide. Em 2026 você vai ser cabeça e não cauda, porque é isso que Deus tem para você. O único cabeça que existe chama-se Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Essas palavras, elas vêm para colocar eu e você no centro. Palavras que vêm para nos colocar no centro, para aumentar a nossa autoestima. Mas nós precisamos, irmãos, entender que no ano de 2026 nós precisamos colocar Cristo no centro. Nós precisamos entender que neste ano de 2026, eu e você precisamos sair de cena. E Cristo tem que estar no centro. E esses conselhos, muitas vezes, eles são conselhos motivados pela nossa época, em que esse sistema maligno de que você tem que se dar bem, que você tem que, você tem que ficar rico. Quem é que jogou? Não levanta a mão. Eu sei que tem muita gente decepcionada no nosso meio. Você falou, Senhor, se eu ganhar, eu vou dar o dízimo, vou comprar o prédio da igreja. Fez até um votinho, né? Vai que dá, né? Vai que cola. Teve um amigo do Rafa que ganhou 18 milhões na Mega Sena, né, Rafa? Não foi o Rafa não, tá, irmãos? Não foi o Rafa, foi do trabalho dele. Falou que o cara vai chegar amanhã subindo na mesa do chefe, sambando e soltando fogos dentro da empresa. Nós somos diariamente bombardeados com isso. Aliás, esse espírito desse mundo, ele tem o hábito de querer nos colocar no centro, sim, mas quer também ditar como nós temos que viver, a roupa que nós temos que vestir, as viagens que nós temos que fazer, como nós temos que agir. Esse é o espírito desses dias que tem tentado ditar a maneira com que eu e você vivamos. E o tema do que eu quero compartilhar nesse primeiro conselho com vocês é o seguinte:
o culto de todo dia. Existe uma imagem na minha mente, na sua mente, construída, de que o culto só é de domingo. Mas nós estamos aqui hoje reunidos, celebrando aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O nosso culto, ele é todos os dias. O nosso culto, ele é dirigido pela maneira com que nós vivemos. O nosso culto, ele é dirigido pela maneira como que nós lidamos dentro de casa. E eu quero convidar você agora, a você abrir a sua Bíblia comigo. Livro de Romanos, capítulo 12. Essa é uma mensagem que tem que ser pregada em 3 domingos, porque tem 9 tópicos, irmãos, eu vou ter que correr aqui, mas a minha oração é que o Espírito Santo fixe no seu coração cada conceito e cada conselho, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós colocamos a Tua palavra na Tua presença, Senhor. A Tua palavra é santa, ela é poderosa, ela cura, ela transforma, ela liberta, ela direciona. E nós buscamos aqui nessa manhã direção para as nossas vidas e direção para o nosso ano, Senhor. Que a Tua presença se manifeste em nosso meio e a Tua palavra traga confronto e cura sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Romanos capítulo 12, vou ler por aqui pelo telão que é melhor para mim. Diz o seguinte: portanto, eu quero parar aqui, portanto. Todas as vezes que você vê a palavra portanto, que você vê a palavra por isso, porque você vê a palavra logo, assim, consequentemente, isso é uma conclusão conclusiva, ela está concluindo um pensamento, ela está concluindo algo. Paulo, em Romanos 12, começa a dar a conclusão de algo que ele escreve no decorrer até o capítulo 11. O que ele fala aqui? Paulo, isso aqui é um resumo, porque cada capítulo tem algo profundo, você pode ler o livro de Romanos. Olha aí que maravilha para você fazer em janeiro, ler o livro de Romanos. Leia o livro de Romanos. Então Paulo começa, no capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo estabelece que a humanidade ela está sob o domínio do pecado. Paulo deixa bem claro, e ele escreve aos Romanos. Depois, do capítulo 3 ao capítulo 5, Paulo fala e nos mostra que a salvação, ela vem por fé em Cristo Jesus. Não vem por obras, não vem por etnia, mas a salvação é pela fé. E aí lá no capítulo 6 até o capítulo 8, ele vai nos demonstrar que nós somos justificados, libertos do pecado. E a partir deste momento que fomos justificados e libertos do pecado, nós vivemos no Espírito. Temos uma vida no Espírito. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo vai nos falar, resumindo aqui, em que o verdadeiro Israel, ele é formado por aqueles que creem, independente de sua origem. Paulo estabelece os marcos em que os gentios, a partir de então, a partir de Cristo, faziam parte do novo Israel de Deus. E aí, diante dessas verdades profundas, Paulo começa a conclusão do livro de Romanos. E aí você vê no... Está perdoado. Você vê no verso 12, no verso 1, ele falando, portanto, após ele falar tudo isso, ele fala, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Esse adorá-lo aqui em algumas versões está escrito culto racional. A tradução, esse culto racional, é logiken latreian,
que significa, sabe o quê? Uma vida inteira de culto. Não é um culto racional expresso num domingo. Embora o domingo nós tenhamos que estar juntos, conforme diz Hebreus, que muitos perderam esse costume, mas Paulo está falando do culto racional, não de rituais. Ele está falando de uma vida de entrega, de uma vida coerente com a palavra, um testemunho vivo diário da nossa devoção a Deus. As minhas decisões diárias, as minhas interações com as pessoas e com a vida, tudo isso tem que demonstrar um sacrifício vivo a Deus. A vida transformada não é uma vida que somente atua aos domingos, mas uma vida transformada é uma vida que atua todos os dias. E detalhe, quando você esbarrar nos seus desafios diários, com as suas tentações, com aquilo que tem roubado a sua mente, você tem que se portar como uma pessoa que é um sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. Irmãos, esse culto racional é um culto de entrega. É onde todos os dias eu entrego a minha vida a Ele, as minhas vontades a Ele. Todos os dias eu entrego os meus planos a Ele. Todos os dias eu entrego os meus desejos a Ele. Como você age diariamente? Nós precisamos ter a nossa vida, sendo que a Bíblia é o balizador dela, a partir dela. Como você age, por exemplo, no seu trabalho? Eu estou cansado do meu trabalho, pastor. Estou cansado. E aí? Já chego atrasado. Não vou. Falou mal de todo. Irmão, isso não é testemunho. Nós, como filhos de Deus, temos que buscar a excelência. Tudo o que você fizer tem que ser com excelência. Tudo o que você fizer tem que ser com excelência. Isso faz parte da ética cristã. A excelência faz parte da ética cristã. Como você serve no seu ministério? Você que serve aqui nessa comunidade? Serve com paixão, sem reservas, com entrega? Ou já caiu no piloto automático? Como como é o seu culto racional na sua casa? Que ambiente você tem cultivado dentro da sua casa? Como você tem agido como filho? Como você tem agido como cônjuge? Como você tem agido como pai? Irmãos, cada um desses aspectos que eu coloquei para vocês aqui é uma expressão contínua de adoração diária das nossas vidas. Então, o que esse versículo, o primeiro conselho que Paulo nos dá é: considere o seu culto racional. Considere o seu culto racional. Continuando a nossa leitura, Paulo fala: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ele fala para nós não nos conformarmos. Vem da palavra grega sistematizo. Ou seja, esse não conformarmos, dentro do significado dessa palavra, quer dizer para nós não adotarmos a forma externa, a forma do esquema, a forma do espírito da época. Traduzindo, o espírito dessa época que se opõe a Deus. Presta atenção. Você que é encantado com esse mundo, o espírito dessa época, ele se opõe a Deus. Aí ele fala, em vez disso, que nós devemos permitir uma transformação. Essa transformação vem da palavra metamorfo, que significa uma mudança radical externa e interna.
E através dessa mudança, nós conseguimos discernir a vontade de Deus. Meus irmãos, o que o Espírito dessa época tem oferecido para nós? A busca incessante por lucro. A busca incessante por lucro. O desejo do reconhecimento. Nós queremos ser reconhecidos. A comparação com o sucesso alheio. Porque ele se deu bem e eu não me dei bem, mas eu fiz a mesma coisa, eu tenho as mesmas práticas. Sabe que, quando você vai conversar com alguns pastores, né? A primeira coisa que eles perguntam para você, sabe o que é? Quantos membros a sua igreja tem? Não é, Fabiano? Por quê? Porque eles querem entender se podem dialogar com você ou não. E sabe o que é isso? O espírito dessa época. Que quer trazer comparação. Fazer com que você se sinta menor do que o outro que tem 2.000 membros. Fazer com que você se sinta pior do que aquele que tem 2.000 membros e melhor do que aquele que tem 100. Meus irmãos, espírito dessa época, ele vem trazer comparação. Sabe o que o espírito dessa época faz? Pressão na minha e na sua mente, para nós nos adaptarmos às tendências passageiras, ao que todo mundo julga normal. É normal isso, e não é porque é normal isso que eu tenho que me adaptar. Isso é o espírito dessa época. E tudo isso se move para te afastar da vontade de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente. Repita assim para o seu irmão, você precisa renovar a sua mente, meu irmão. Cinco pontos que você pode trabalhar para renovar a sua mente. Primeiro, através da leitura bíblica diária. Leitura, tem aplicativos hoje. É verdade? Você não precisa comprar nada. Você vai na sua loja de aplicativos, baixa um aplicativo da Bíblia de graça, se eu não me engano, até aquele roxinho, YouVersion, lá tem, para você ler a Bíblia em 1 ano. E detalhe, se você tiver com preguiça de ler, ela vai falar no seu ouvidinho. Mas eu não gosto dessa voz. Tem um monte de voz para você lá, irmão. Posso falar, você não tem desculpa. Mas eu não... Eu gosto do papel. Tá, mas você está lendo no papel? Você gosta da coisa física? Nem sei se tem a filamento. Tem a filamento ali, Você tem aquela 360 que não tem aqui, você pode comprar na Amazon. Não falta para nós acesso e recurso, irmãos. Nós precisamos nos posicionar nisso. Outra coisa, meditação. Não é meditar, ficar lá, ver se flutua. Não é isso, não. É você meditar acima daquilo que você leu. É você, por exemplo, sabe o que eu estou fazendo com vocês aqui hoje? Eu estou fazendo vocês meditarem no texto de Romanos capítulo 12. Você está meditando acerca do livro de Romanos 12. Você ler algo e aquilo tomar o seu coração e você se deixar envolver por aquela passagem, trazer para a sua vida, trazer para o seu dia a dia, ter sede, falar, o que significa isso aqui? Deixa eu consultar, deixa eu pesquisar, deixa eu estudar. Meditar na palavra de Deus. Terceiro, oração. E oração coletiva, ela é necessária, é essencial e ela é bíblica. Vamos estar quarta-feira aqui, e o céu vai descer aqui, irmãos. Ainda bem que 63 vão estar aqui comigo. O céu vai descer aqui, meu irmão. Mas você precisa do secreto, do seu quarto, porque o seu Pai que te vê em secreto lhe recompensará. Você precisa desse tempo do secreto. Quanto tempo você investe em oração? Orar. Não é, eu vou renovar minha mente mudando o meu mindset. Para com isso, meu irmão.
Que mindset, set mind, conversa de coach. Vai para lá. Mudando, renovando a sua mente. Através da palavra, da leitura bíblica, da oração, da meditação. Sabe como também? Da comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. E um lugar maravilhoso você ter comunhão, aonde que é? Onde que é? Na célula. Lá você é alguém que se relaciona com outro alguém, você conhece as necessidades uns dos outros, você se relaciona com pessoas, você cria amizades, você cria vínculos. Comunhão com os outros irmãos. E sabe, depois que você fez tudo isso, sabe o que você vai fazer? Desafiar pensamentos e atitudes que não se alinham com os valores do reino. Porque aí você orou, você leu a palavra, você meditou, você se relacionou com outras pessoas. E quando vem à sua mente pensamentos e atitudes que não se alinham com os valores do reino, você vai desafiar eles. Meu irmão, a sua mente precisa ser terreno fértil para a vontade de Deus. Sua mente precisa ser um terreno fértil para a vontade de Deus. Segundo, mente renovada. Terceiro, vamos continuar a leitura? Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Errado aqui. Não se considerem melhores do que realmente são. Olha, depois eu falo. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus os deu. Da mesma forma que nosso corpo tenha vários membros e cada membro uma função específica. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for de contribuir, dê com generosidade. Isso é um dom também. Contribuição. Se for o de exercer liderança, lidere como? De forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Terceiro ponto aqui, humildade em ação. Ser humilde. Esse texto, ele está nos desafiando, ele está nos exortando a nós termos uma avaliação sóbria de nós mesmos. Você precisa ter uma avaliação sóbria de você mesmo. É você reconhecer as suas limitações. É você reconhecer a sua força, até onde ela vai. É você reconhecer que está sendo tentado. Eu conheço pessoas que brincam com a tentação. Conheço pessoas que brincam com o diabo. Sem arrogância. Reconhecer, sabe, irmãos, que todos nós somos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Porque todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. E não importa a função que cada um exerce no corpo, porque as diversas funções é como o corpo. A mão é mais importante que a cabeça? É ou não? O pé é mais importante que a perna? Todos são importantes da mesma maneira, porque todos formam o corpo. E todos nós somos iguais diante do Senhor. Já viu aquela pessoa que fala assim, o meu Spotify é melhor que o seu? É a mesma coisa. É o meu aplicativo.
Nós somos iguais, Gabriel, diante do Senhor. Embora eu seja mais bonito que você, mas tudo bem. Estou brincando. Para Ellen, você é lindo. Todos nós somos iguais. E dentro deste corpo, aonde todos nós somos iguais, o Senhor derramou sobre nós dons. Dons, profecia, ministérios, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Derramou sobre nós dons, aonde a nossa interdependência uns dos outros, nós formamos o corpo de Cristo, aonde Cristo é a cabeça. Aonde Cristo é a cabeça. Nós precisamos olhar para nós de uma maneira diferente. Talvez você esteja aqui, você ache que você pode achar de você mesmo que você não consegue. Talvez você seja um músico aqui entre nós. O André falou aqui hoje, né? Mas você seja um músico, mas não quero. Não, Deus te deu um dom. Deus te deu um dom. E todo dom que Ele derrama sobre nós, ele tem que ser usado no corpo. Eu estou na célula, pastor. Eu não sei fazer nada. Sabe sim, você faz o bolo, e o bolo que, né, o irmão aceitou Jesus através do seu bolo, irmão. Porque ele quer voltar para a cela para comer seu bolo. Todos nós temos dons. Todos nós. Talvez você não tenha descoberto o seu dom ainda. Aí na célula, através do corpo, você vai manifestar ele. Mas todos nós. Talvez você seja bom em gestão financeira. Olha, nós temos um ministério que trata sobre isso e ajuda as pessoas que têm dificuldade nessa área aqui na igreja, que a partir de mês que vem nós vamos ter um intensivão de finanças aqui, de púlpito e de sala de aula. Todos nós temos dons. E tudo isso que o Senhor derrama sobre nós não é para a nossa própria exaltação, mas é para que o nome dEle seja honrado. Continuando a leitura, verso 9 e o verso 10. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Olha só. Odiar o que é mal e apegar-se ao que é bom. Amem-se com amor fraternal. E tenham o quê? Prazer em fazer o quê? Tenham prazer em honrar uns aos outros. Verso 9 e verso 10 vai nos ensinar sobre um amor sem fingimento. O apóstolo Paulo fala sobre um amor genuíno. Um amor que se manifesta em honra. Ele fala aqui amor ágape, um amor genuíno. Um amor que se manifesta em odiar o mal. E aqui, Paulo ecoa Amós 5,15. Paulo traz Amós 5,15 e fala assim, nós sempre darmos preferência aos outros. E o que é dar preferência aos outros, irmãos? É honrar o outro. Sabe quando você vai na cantina e tem a última coxinha? E aí está eu e o Zéinha lá. E aí eu olho para ele olha para mim, a gente olha para a coxinha. Eu dou para você. Dá para o Zéias. Aí fala, não, dá para você. Aí eu dou para você. Não, dá para você, dá para você. Aí a gente faz o quê? Dá para o Paulo. Porque ele pode comer coxinha, nós não pode. Ele pode. É dar preferência ao outro. É dar preferência em honra. E essa atitude é uma atitude contracultural. Porque as coisas é de quem chegar primeiro. Coisa é de quem tem mais qualificação. Dar honra ao outro. E isso nos remete para dentro da igreja. Onde é um lugar que nós não podemos ter relacionamentos hipócritas. Relacionamentos hipócritas são relacionamentos que só é na face. Mas quando é por trás, não quero saber, fala mal, senta o porrete nas costas. Odiar o mal é odiar a fofoca.
Odiar o mal é odiar a injustiça. Odiar o mal é odiar a desonestidade. E nos chama, apóstolo Paulo nos chama a nós nos apegarmos ao bem de forma prática, honrando uns aos outros, dar a preferência ao outro. Sabe o que é? Odiar o mal e apegar-se ao bem? É quando você vê alguém falando mal de outra pessoa, e você viu aquilo, e você fala, peraí, a pessoa não está aqui, vamos chamar ela, porque aí você fala para ela. Quem já fez isso? Levanta a mão. Eu já fiz isso já e deu diarreia na outra pessoa. Deu diarreia consumada. É você, isso é pegar-se ao bem e odiar o mal. E o apóstolo Paulo nos chama isso. Ame as pessoas sem fingimento. Não é somente eu te amo da boca para fora, mas é eu te amo honrando ela, servindo ela. O que Jesus fez com os seus discípulos antes da ceia? Usando a ceia como nossa base. Lavou os pés dos caras. Lavou os pés dos caras. Falei bem taquera. Fiz jus ao nome Leandro de Itaquera agora. Lavou os pés dos caras. Dos mano. 12. Um ia trair ele, outro ia negar, e os outros 9 iam fugir. Só ia ficar um, com a mãe dele. Jesus sabia de tudo isso. Mas o que ele fez? O que ele fez? Lavou. E um deles falou assim, nem a pau você vai lavar meu pé, Jesus. Não, com o meu não. E Jesus dá uma no meio dele, ele falou, então me lava inteiro então. Me dá banho. Jesus praticou isso aqui. Amor sem fingimento. Ele odiava o que era mal. Mas ele amou com amor fraternal. E tinha prazer de honrar uns aos outros. Mesmo sabendo que ali alguém ia traí-lo, outro ia negá-lo. E os outros iam fugir. Verso 11. Quer que fala disso aqui ou pode pular? Isso aqui, se quiser, eu pulo. Se quiser, eu pulo, irmãos. Eu não estou bravo não, mas se quiser, eu pulo. Jamais, quando? Sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Aqui fala sobre o nosso zelo diário. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. A palavra entusiasmo aqui é zel. Vem do grego zel, indica paixão e dedicação intensa no reino, no serviço do reino de Deus. Posso falar? Não. Vocês estão prontos para isso? Onde a preguiça tem impedido você de exercer seus dons, seus talentos e a sua missão? Aonde a preguiça tem impedido de você exercer seus dons, seus talentos e a missão que Jesus te confiou? Ah, pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Eu também não conheço, irmãos. Estou aprendendo. Estou aprendendo no caminho. Tipo assim, vem comigo que a gente vai aprendendo junto. Será que 2026 não seria momento de você dedicar sua vida no reino de Deus? Será que 2026 não seria momento de você dedicar a sua vida no reino de Deus? Pense aí, uma perguntinha para você fazer seu devocional hoje à tarde. Não tem culto à noite? Não tem culto à noite. Você vai comer um macarrão com frango, você vai dormir à tarde, você vai ficar livre à noite. Pensa aí, como você pode ser mais fervoroso de espírito em sua fé e ministério? Olha que perguntinha boa para você pensar. Como você pode ser mais fervoroso de espírito em sua fé e ministério?
Verso 13. Nós pulamos o verso 12, tá? Ele é o último. Verso 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajude com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. E alegrem-se com os que se alegram e chore com os que choram. O sexto ponto aqui, Paulo nos chama um coração aberto. É um convite a uma empatia profunda. Não é eu fazer vista grossa com o que o meu irmão tem passado, mas é eu entrar com ele na situação dele. É eu pegar na mão dele e falar, vamos junto, estou com você. É eu ver pessoas ao meu redor com necessidade, é como eu vou conseguir suprir a sua necessidade. É você sair de uma bolha e você olhar quem está ao teu redor. É você ter o coração aberto. Oportunidade, olha aqui, ó, fala. Estejam sempre prontos a praticar a hospitalidade. Nós precisamos ser hospitaleiros. E eu estou falando com uma igreja que é hospitaleira. Isso, né, Fabiana, a gente não pode... Vocês são... Irmãos, quando eu vou na casa de vocês, eu não quero ir embora. Dá vontade de falar assim, né? Falar para o Tom, mas você tem um colchãozinho que eu posso dormir aqui? Amanhã a gente continua conversando. Mas é nós praticarmos isso uns aos outros, hospitalidade. É a nossa casa ser uma extensão da igreja de Jesus Cristo, onde todos aqueles que entrarem lá sintam-se abraçados, cuidados, amados. A hospitalidade é uma oportunidade de você abençoar as pessoas. Talvez você fale assim, pastor, eu não consigo ser dirigente de célula. E eu não quero ser auxiliar, mas eu queria abrir minha casa. Quero te falar uma coisa, a tua casa vai ser um celeiro de salvação. Né? A Isa é uma das nossas anfitriões aqui, ó. Ela falou, ó, eu não sou líder, não sei pregar, não sei falar, mas a minha casa está aberta. E através da sua casa, Deus pode fazer um grande milagre na vida de pessoas, restaurar casamentos, vidas podem ser restauradas. Continua a leitura, verso 14, 16 e o 18. Abençoem aqueles que os... Olha só, hein? Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Verso 16. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. No que depender de vocês. Todo mundo lê aqui? O que está isso aqui? Esse é meu lema de vida. Eu quero ter paz com todo mundo, irmãos. Menos com o diabo. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Perdão diário. A radicalidade da carta de Paulo aqui, ela começa agora a tomar um rumo de confronto, mostrando para os romanos, para a igreja em Roma, qual deveria ser a postura dele uns com os outros. Paulo começa a instruir aqueles irmãos a abençoar aqueles que os perseguiam. Eles eram perseguidos por causa de sua fé. Eles eram perseguidos por causa da sua fé. Famílias eram destroçadas porque professavam a fé cristã. E Paulo começa a falar o seguinte, ó, abençoe, ore, abençoe aqueles que te perseguem. Não retribua o mal com o mal. Paulo começa agora a trazer aquelas pessoas para um nível de cristianismo muito profundo.
Paulo não falava para ele, você precisa mudar seu mindset, você precisa mudar a sua maneira, você pode. Não, ele começa a falar, você tem que abençoar quem te persegue. Tem que perdoar todo mundo. Não pode amaldiçoar. Paulo fala para eles que eles deveriam confiar que a justiça final pertence a Deus. Você, meu irmão, precisa confiar, presta atenção no que eu vou te falar, que a justiça final pertence a Deus. A gente quer fazer justiça, fala a verdade, irmãos. Vamos todo mundo aqui, vamos. Ó, Jesus, vai ali na padaria pegar um pão para ceia que eu quero conversar com a igreja aqui. Jesus foi ali na padaria agora, irmãos. A gente quer, não quer, irmãos? Fala a verdade. Que vontade. Jesus voltou. Nós precisamos praticar isso, irmãos. Nós precisamos praticar isso. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Verso 19, verso 21. Amados, nunca se vinguem. Nunca o quê? Deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, faça o quê? Deixa ele morrer de fome, é isso? Ah, Jesus. Não, mano. Se estiver com sede, deixa ele morrer de sede. Ah, não dá, mano. Tá difícil esse negócio. A gente podia editar isso aí, o que vocês acham? Baixar em PDF, joga no Word, edita, versão CGI. Não é NVT, CGI. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, diz o Senhor. Paulo está nos chamando agora, aqueles irmãos, a uma reação diária. Reação diária. Paulo, quando ele aborda vingança e vitória sobre o mal, ele cita Deuteronômio 32, 35. Ele cita Provérbios 20 e 22. E ele afirma, através disso, que a vingança pertence a Deus. Ele fala também da instrução, ele dá a instrução de alimentar o inimigo. Provérbios 25, 21. Não é para humilhar. E ele fala que é para amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso aqui, amontoar brasas vivas. Imagina, a primeira vez que eu li isso aqui, eu imaginei pegando a brasa da churrasqueira e pondo na cabeça do irmão, assim, ó. Não é isso não. Fala de você colocar, as brasas eram muito usadas. Então o que eu tinha que fazer? Pegar a madeira e dar para ele. Paulo fala que quando eu faço isso, eu estou mostrando para ele que eu me preocupo com ele e que eu não sou igual a ele. E para concluir, o verso 12, alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes, aonde? E não parem. Paulo agora mostra para nós, a partir do verso 12, os pilares diários do nosso culto diário. Alegria na esperança. Que esperança é essa, meu irmão? A esperança do reino. O reino de Deus, Jesus vai voltar. O reino está entre nós. Sabe que, se existe uma coisa que nós vamos falar esse ano é sobre o reino. Nós vamos construir algumas coisas que nós aprendemos sobre o reino. Porque nós entendemos muita coisa errada. O que é o reino? Quem faz parte do reino? Aonde é o reino? E ele fala o seguinte: alegrem-se em nossa esperança, esperança do reino, esperança do evangelho. Ele nos chama para termos paciência nas adversidades. Irmãos, paciência. Olha só, o primeiro culto de 2026, o pastor fala para você ter paciência na sua adversidade. E você vem para receber uma oração. Você vem para receber a unção de Neemias. A unção derruba a porteira. E o pastor fala assim: tenha paciência na sua adversidade, meu irmão.
E aí ele fala, e não parem de orar. Ele nos chama a nós perseverarmos na nossa comunicação com Deus. Por que ele fala isso? Porque aqui estão os fundamentos para uma vida de culto racional que Deus nos chama a viver. Minha pergunta para você aqui nessa manhã: onde está a sua esperança? Como está a sua paciência? E como está a sua vida de oração? Para nós encerrarmos aqui, primeiro, nós precisamos, irmãos, transformar a nossa rotina em culto, o seu dia a dia. O nosso grande desafio, como eu sempre falo aqui, chama-se segunda-feira. Amanhã. Quando você der de cara com os seus desafios diários. Quando você der de cara com a sua vida. Com aquilo que te aflige. É aí que está o nosso principal desafio. Transforme sua rotina em culto. Recuse os padrões deste mundo. Segundo, ame, sirva e honre. Vença o mal com o caráter de Cristo. Por quê? Amar, servir e honrar, isso faz parte do caráter de Cristo. E nós somos chamados a nós termos o caráter de Cristo em nós. Por quê? Porque somos discípulos, fomos alcançados por Ele. Terceiro e último, ancore, repita comigo, ancore. Presta atenção no peso dessa palavra, ancore. Não precisava ter repetido agora. Mas está valendo. Você falou 2 vezes, você... mas eu falo ancore de novo. Falou 3, gravou, pronto. Ancore sua vida em esperança, oração e paciência. Ancore sua vida nisso. O primeiro conselho que eu deixo para você aqui em 2026 é que a sua vida diária seja um culto racional. Que a sua vida diária seja um culto racional. Aonde Cristo seja refletido em tudo que você fizer. Aonde Cristo seja refletido e aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas sejam tocadas e abençoadas pela sua vida em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar comigo, meu irmão.